E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Acessa lá, clica onde está lá o loguinho da Difusora e você vai nos ouvir ao vivo. Você está no seu carro, preste atenção no trânsito. Bem-vindos à segunda-feira em Jundiaí. Vamos lá. Gente, meu convidado de hoje foi o meu primeiro convidado aqui neste programa. Verdade. Quase um ano depois você está voltando. É participação anual, né? É, participação anual. Não, depois você voltou com Celante, verdade. Você voltou com Celante, mas lá no comecinho, né? Exato. E vim só pra acompanhar ele também, né? É, e olha, passou um ano e eu não sei o que eu tô fazendo ainda. Olha, eu acho que tem dado certo, bastante certo. Gente, olha, com tudo que está acontecendo na cultura, neste país, nada como chamar um produtor cultural, né? É, os cães ladram e a caravana passa, né? Porque, apesar de tudo que está rolando no Brasil, seguimos trabalhando, não é mesmo? Sem dúvida alguma, senão se a gente não trabalhar... Por resiliência, por resistência. Por questão de saúde mesmo, É. né? Pra poder se manter vivo. E aí, como tá esse último ano? Cara, eu só vejo você correndo pra lá e pra cá, tá acompanhando vários artistas, Sim. tá com o Renan Cavolic, que também esteve aqui já, tá com o hip hop, tá com o embaixador aí, o líder do Dia Mundial da Criatividade. É mundial ou nacional da Criatividade? Mundial. Ai, gente, Chique, é né? muito chique. Bom, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal que tá na internet. Dia Mundial da Criatividade, vamos lá falar disso. São muitas pautas, a gente não sabe nem por onde Pautas, né? começa. Segunda-feira, vamos devagar, Segunda, né? vamos lá, estamos aqui góticos neste calor, vamos lá. Sobrevivendo ali. Bom, pra quem não conhece, eu sou o Gustavo Koch. Acho que faltou uma apresentação, mas tudo bem, você vai... Eu não falei seu nome? Não. Tá vendo, gente? É assim que funciona. Quando você tá em casa com a pessoa, já tá todo mundo sem roupa e você Reunião não de falou... pauta, já. Reunião de pauta aqui. Tranquilo. Então, o Dia Mundial da Criatividade é uma iniciativa que surgiu no Brasil, em 2017, por meio do pesquisador Lucas Foster, pesquisador de economia criativa. E daí a ONU olhou e falou, interessante. E aí, em 2017, o o secretário-geral da ONU, como posso dizer, ele decretou que o dia 21 de abril é o Dia Global, o Dia Mundial da Criatividade. Então é uma data para debater e produzir atividades relacionadas à economia criativa, políticas culturais, desenvolvimento social e assuntos do tipo. Porque a economia criativa, ela vem crescendo, essa pauta vem crescendo, né? Sim, Eu não sim. sei se é um pouco por desespero, porque tá todo mundo, as pessoas que trabalham com criatividade estão fazendo, estão viabilizando e criando um outro mercado, né? Sim. E eu acho que isso tem sido fomentado aí, essas práticas, né, dentro da economia criativa tem sido fomentada em várias vertentes da cultura, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não fala só das expressões artísticas, a gente fala de uma Exatamente. rede enorme aí, e é uma pauta realmente mundial, né, a economia criativa. Sem dúvida, eu acho que mais do que essa necessidade de se manter produzindo, é também um novo nível de consciência. As pessoas estão começando a entender que dá para estabelecer mercados organizados e produzir resultados que impactam comunidades inteiras através da arte, da cultura ou Nós das outras tínhamos áreas, aí, né, uma Secretaria da Economia Criativa, né? A nível nacional tínhamos, não sei a que ponto anda, não tem mais nada, né? Não tem. temos. A gente tem nazistas no governo agora, mas deixa pra lá. E a nível estadual a gente tem a Secretaria de Economia Criativa agora, Sim, que a é Secretaria de vinculada com a Cultura, Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura até mudou o nome, né? Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Exatamente. Mesmo porque quando se falava de cultura era muito abstrato ainda, né? Hoje a gente tem números do impacto que os movimentos culturais trazem para a cidade, impacto econômico mesmo, né? Não dá para falar, olha, esse dinheiro não importa, esse dinheiro é pouco, né? Porque tem sido muito significativo aí, né? Principalmente o Estado de São Paulo fez recentemente, né, uma pesquisa com a virada, Sim, né, foi de um impacto balanço bem econômico. incrível, bem incrível. Eu não lembro os números agora, mas eram números bastante surpreendentes, assim, que até quem trabalha ficou um pouco chocado com a realidade. Aqui, a nível local, a gente não tem muitos números, não é um hábito da cidade ainda, mas a gente que está circulando por aí vê que tem bastante coisa acontecendo, que os números estão acontecendo e são bastante importantes, né? O próprio Hip Hop District, um Sim. evento internacional que mobiliza mais de 20 mil pessoas e Os mexe números com a foram economia da muito cidade, né? expressivos, né? Exatamente. E tem coisas que a cidade deveria abraçar e ainda não abraça, né? Como o turismo deveria abraçar, por exemplo. Não estou falando nem só a cultura, mas o turismo em si deveria Exatamente. abraçar, porque, na verdade, os comerciantes já abraçaram, né? Sim.
Nas regiões onde o evento acontece, os comerciantes esperam por ele, já criou-se o hábito, né? Mas é uma questão, eu acho que de tempo também, de entendimento. As pessoas ainda estão... Pra gente que já tá nessa luta, é extremamente cansativo dizer isso, mas as pessoas estão começando a entender agora que a cultura não é só cultura, que ela se relaciona com turismo, com saúde, com transporte, com absolutamente tudo, né? Inclusive com segurança pública, né? Porque Exatamente. Lugares públicos ocupados têm menos incidência de crimes, né? Enfim, você torna... Sim, tem um exemplo global que é Medellín, na Colômbia, que é uma cidade que se transformou completamente por conta de atividades culturais. E assim, é tão simples olhar para isso e ver valor nisso, né? Não sei se é porque a gente está dentro, Sim. mas como você consegue transformar a sociedade através da cultura? Deve ser por isso que a cultura é tão combatida, né? Exatamente. Por quem não quer nenhum tipo de transformação, quem quer manter o status quo ali, né? Deixa tudo como tá, né? Tá bom assim, né? Tá bom assim, né? E aí vão minando aí essas expressões artísticas na cidade, as expressões culturais, a economia criativa, né? Sem dúvida, tudo que provoca transformações, que mexe com o que está estabelecido, assusta, né? E aí parece que a cultura tem que ser apenas para embelezar, para enfeitar, tem que ser uma estética questionável até do que é beleza e o que não é, né? Exato. Porque agora tem um monte de curador de arte espalhado pelo Brasil, né? Muita gente determinando o que é cultura e o que não é, né? Eu não tenho palavras. Eu ainda lembrei de uma coisa que estava para acontecer essa semana. Nova ministra da Cultura, talvez que o Ministério até volte, não sei se você ficou sabendo. Sim. Eu Vou ver se ela vai usar ponto eletrônico para fazer discurso também. Olha, saudades de Rainha da Sucata. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta com Gustavo Coque aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui aos prantos com Gustavo Coque. Só lamento, vocês estão vendo. Só lamento. Mas a gente estava aqui, né, confabulando aí. Todas as teorias da conspiração servem para esse momento, né? Sem dúvida. Mas eu acho que no caso do ministro, do secretário de Cultura, eu acho que foi uma coisa meio pensada, meio proposital e dentro de um surto ali, né? Uma soma de fatores. Uma soma de Um fatores. deslize de falar demais, talvez, né? Porque o que ele disse Seja não fascista, é... mas seja discreto. Exato, o que ele disse não é basicamente nada diferente do que é dito de outras maneiras pelo Do governo, que é até dito- pela comunicação institucional, né? Então, Exato, do que, aliás, vamos visualizar aí a comunicação institucional. Gente, o INEP, a secretaria... eu queria mandar um beijo pro Clips do Word, que eu acho que ele faz uns trabalhos melhores. Tá surreal a quantidade de erros de Sim. português do ministro de Educação. O INEP soltou aí, teve uma falha no Enem, Sim. né? Tipo, uma galera aí ficou com a nota errada. Gente, é muito assustador. É caótico, 20 anos de construção com sistemas públicos muito bem estabelecidos, no sentido do Enem, por exemplo, e do nada as pessoas conseguem destruir isso. E do nada mesmo. E assim, e a falácia do discurso também, né? Li ontem que as pessoas, né, pró-governo estavam dizendo: vai professor esquerdista, petista, não aceita aí esse aumento salarial que teve, né, para os professores. Só que é uma lei de 2008, na época que o ministro era o Haddad. Sim. Então, assim, o governo tem que obedecer porque é lei. Exato. Então, esse aumento, quem está dando não é o atual governo, né? Quem está em lei desde 2008. Então, assim, é interessante para a cultura, nesse momento que se pensa a cultura, também minar os territórios de educação, né? Sem dúvida Então, alguma. a educação e a cultura estão extremamente ligados. Sim, a cultura é sobre educação, né? A cultura é sobre educação. E a educação é também sobre cultura, né? Exato. E então aí tá essa bola de neve aí que quem está aqui embaixo, né, trabalhando, os operadores da cultura, sofrem emocionalmente, né? Sem dúvida, desgasta a gente Desgasta, no mais íntimo, né? Você já pensou assim, falar, chega dessa palhaçada, não Todo quero dia. mais. Todo dia. Ai, que bom, não sou só eu. Mas é bem por isso, é bem nesse caminho, assim, porque é extremamente desgastante. Todo dia você acordar, ver alguma coisa que demorou tanto tempo para ser construída, desaparecer da noite pro dia, assim como foi com o Mink. Então, cada vez você se vê mais preso dentro de uma situação que não tem para onde você recorrer. Tanto que é algo que eu tenho pensado muito ultimamente, que é o mínimo que se deve fazer atualmente quanto cidadão brasileiro, é desrespeitar o governo. Desobediência civil tá aí Porque pra senão isso. você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir. Para mim tem feito muito sentido também a ideia de construir
comunidades autônomas de produção cultural, no sentido de combater de resgatar uma ideia de MINC, por exemplo. Sim. Organizar profissionais para buscar financiamentos e fomentos para mobilizar projetos e comunidades, porque senão o desemprego já está existindo, vai existir mais ainda dentro da área cultural, está sendo extremamente minado. Sim, já era difícil, né, esse Exato. trabalho na área cultural e agora um tanto quanto pior, né? E os artistas também sentem esse reflexo, né? Porque é toda uma cadeia ali, o artista acaba contratando menos pessoas, né? Exatamente. Os shows acabam ficando mais compactos. Enfim. Até para o poder público, né? Diminuição de verba, deixa de contratar projeto, e a artista não é contratada, e vai virando um grande ciclo, né? Um grande ciclo de desemprego. Lembrando que gente desempregada não consome, aí quebra a indústria, e aí a gente vai viver naquele ciclo caótico, né? De não ter dinheiro mesmo. Exatamente. Né? Aí o problema é da ascensão da classe C alguns anos atrás. Sim, é culpa disso. Mas vamos lá, você está com quem que você está agora? Está com o Renan Cavolic? Nossa, deixa eu pegar o pergaminho aqui. Pergaminho, por favor, desenrole aí. Gente, eu tô com o Renan, esse ano inclusive tem álbum inédito, o primeiro álbum solo dele, através de Digital da Cidade, que a gente está produzindo. Que legal. Recentemente também comecei a produzir o Thiago Petit. Demais. Que vem lá da geração do Paixão Augusta, Tulipa, toda essa galera. Uhum. Tem o Celante, querido. Rodando, né, gente? Rodando. As máscaras impermanentes viraram permanentes já. Às vezes nem eu sei onde ele tá, no mundo. Cada lugar ele tá num Eu tenho que dar check-in pro produtor saber onde ele tá, tipo né? isso. Só no ano passado acho que foram mais de 7 países que o projeto foi. Que incrível. Que incrível. Bem legal mesmo. Quem mais? Aí tem os festivais, né? Tem o Rock District, tem a Festa Angelina, tem o J-Rocks, tem a Fladia do Rock, nada a ver. E tem mais coisa vindo. Surpresas na banda. Uau. Temos blocos de carnaval. E aí, como tá pro carnaval? Esse esquenta aí, pré-carnaval, blocos de rua? Estamos como preparando. Esse ano o Carnaval da Cidade promete crescer bastante. Nos últimos anos a gente viu um crescimento bem expressivo, né? De blocos com mais de 40 mil pessoas pelo centro. Que é uma outra questão também que a cidade tem que se atentar, porque isso é economia. Sim. Eu venho com 2 ou 4 blocos, fica surpresa. 2 ou 4, assim, é quantos malabares couberem na mão, né? Tá vendo? A gente tá fazendo carnaval, não tem como deixar de fazer, né? Tão importante celebrar nesse momento de caos. É preciso, né? É questão de saúde mental também, né? Exatamente. A gente sabe que o lazer é uma questão de saúde mental. É buscar a celebração pra não ficar louco, né? Sim. Mas eu acho que isso é uma forma de ser feliz, é uma forma de resistência também, sem né? dúvida alguma, num momento onde ser triste é o que está em voga, né? Sim. Onde ser contra qualquer coisa que é positiva está em voga, acho que ser feliz é bastante importante. E é o mínimo que a gente pode fazer. E como que tá a conversa de blocos de rua aqui? Porque são várias questões, né? Sim. Tem as coisas que precisam de apoio da prefeitura com relação à segurança, com relação ao trajeto, com relação à limpeza, banheiro químico. Como que fica isso? Essas conversas já começaram? Porque carnaval tá aí, né? Um mês pro carnaval. Menos até, eu acho, dependendo de alguns blocos. No fim do ano passado a prefeitura abriu um edital de credenciamento dos blocos, o que eu acho que é bastante interessante no sentido de manter uma organização mesmo. Sim. Esse ano, diferente dos outros, onde o poder público ofereceu bomba de gás, bola de borracha, eles estão oferecendo os trios elétricos, banheiros químicos e outras questões de apoio aos blocos mesmo, estão orientando nessa seleção dos espaços, apoio de segurança e tudo mais. Está sendo bem positivo o diálogo, apesar de ser ano eleitoral, que é desconfiável, mas está sendo um diálogo bastante interessante. É importante para a cidade, vai ser descentralizado, os blocos, você tem essa ideia aí, como vai ser? Pelo que eu estou sondando com os organizadores, porque ainda oficialmente não saiu, os blocos estão indicando os espaços, assim como nos anos anteriores, mas deve ficar uma boa parte concentrada na arena de eventos, que é lá no espaço administrativo de Hortolândia, e alguns pelo centro e outros espalhados por alguns bairros. Porque nós temos um bloco aqui que já é patrimônio, inclusive, né? Exatamente. O Refogado já é um patrimônio da cidade, acontece há muitos anos também, sempre nesse trajeto aqui central, né? Porque uma questão da cultura é descentralizar, né? Ok, ocupa o centro, mas também levar isso para os lugares mais periféricos da cidade, né? Os bairros têm se movimentado nesse sentido, né? Mesmo que não com bloco, com atividades culturais, né? Sim. Nos últimos anos eu vi bastante coisa acontecendo fora. Olhando para Jundiaí especificamente, a gente tem um problema com tem essa ideia de centro,
onde tudo acontece. No centro de Jundiaí não Não acontece acontece nada. nada, é verdade. Passou do horário comercial, no fim de semana isso daqui é um lugar morto. Então também é importante ocupar o centro de Jundiaí com atividades, porque isso daqui pode virar uma zona de terror se não for bem usado. Mas olhando para os bairros, tem bastante coisa acontecendo, tem iniciativas muito incríveis, associações de bairros, vamos fazendo coisas pelas suas comunidades que são bastante louváveis. Assim. Porque é legal também trabalhar esse micro, né, os pequenos espaços, trabalhar os bairros, são muito que a comunidade, né, se insere ali nas atividades do bairro, se apropria dos espaços públicos. Exatamente, do criar bairro, a sensação né? de pertencimento, né? Exato. Quando a pessoa se sente que aquele espaço pertence a ela, ela vai zelar por ele. Então a gente cria comunidades mais seguras, comunidades muito mais organizadas, que pensam na própria economia, que buscam soluções alternativas para os seus problemas. E aí, mais uma vez, a questão cultural entra, igual a gente falou. Lá no comecinho, né? Você gira e vai em torno da cultura, né? Cara, quando o COC vem aqui, é impossível a gente não conversar de cenários políticos, Exato. cenários culturais, porque tudo isso permeia o nosso dia a dia de trabalho, né? Quem trabalha com políticas públicas para a cultura Sim. diretamente está sempre aí Tem que ligado, estar inteirado de tudo para poder saber os próximos movimentos, né? Senão a gente não consegue produzir. Exato. Viu, você falou que o Cavolic promete disco novo solo esse ano, quero ele aqui de volta, né? Por favor. Como você conheceu o Thiago York, assim? O Thiago Petit. Thiago Petit, obrigada. Tranquilo. Petit foi um achado quase, ele é muito amigo de um outro cliente meu, o Alisson Prando, um filósofo de São Paulo. E aí a gente se encontrou, trocou uma ideia e surgiu a oportunidade. E a gente está trabalhando junto com a produtora, que já era a produtora dele, a Aninha, do Festival Coquetel Molotov, lá em Recife. E tem sido uma experiência bastante interessante. Inclusive agora, dias 8 e 9 de fevereiro, em São Paulo, tem 2 shows gratuitos dele celebrando o Carnaval, no Centro Cultural da Diversidade, que é um espaço recente e muito importante de resistência também, comandado lá pelo André Fischer. Que legal, o André Fischer é maravilhoso, ele é ótimo. Maravilhoso. Porque tem essa geração, né, que você falou, geração Baixo Augusta, que veio a Tulipa Ruiz, veio uma galera, né, dessa geração que fizeram um movimento dentro da cultura muito, muito amplo, assim, né? Sim, foi meio que uma reascensão da MPB, da nova MPB, né, buscando caminhando mais pra esse indie da música brasileira, assim, esse movimento começou com a galera, lá 10 anos atrás já. Já tudo isso... Menina, piscou. Piscou, 10 anos passaram, né? Atentamente. Imagina, a gente velhinho aqui, né? Falando, será que a gente vai virar conservador? Quando a gente ficar mais velho, assim, o que você acha? Falta até palavra aqui pra sair. Acho que não. É aquela velha história, uma cabeça que se expande e não volta pro mesmo lugar. Então, a gente pode mudar de visão de algumas coisas, até porque o mundo está em constante evolução, algumas coisas mudando, a sociedade vai se transformando. Mas acho bem difícil. Porque eu estava vendo uma pesquisa falando que muitas pessoas que ajudaram nos movimentos de grande transformação, com o tempo elas se tornam conservadoras daquilo que elas construíram, sabe? Sim. Uma maneira daquilo não mudar. Que é a resistência, né? Não estou tanto por aquilo que se fecha. Eu acho que isso a gente pode observar nos movimentos de esquerda no Brasil. Lutaram tanto por tantas coisas durante tanto tempo que eles se fecharam em ideais e não são maleáveis para poder discutir e ampliar horizontes. E a gente vê como a cultura é importante, principalmente nesses momentos de eleição, né? A gente volta agora para a eleição municipal. Sim. Como a cultura ela faz falta, né? No entendimento da vida, numa visão panorâmica de tudo que está acontestar né? Falta a sensibilidade, né? Acho que a cultura tem muito a ver com isso, tem muito a ver com empatia, com sensibilidade, de olhar para o outro, de estar com o outro já é o princípio de tudo. Olha, eu chutando o microfone. Dá um nervosinho. Fica triste, né? Falta bastante coisa, mas eu acho que é um processo. O Brasil tem um histórico bem difícil, né? Educacional, sobretudo, que a gente diz educação, cultura é sobre educação. E aí de olhar para a nossa grade curricular, olhar para o histórico escolar do Brasil, para os números de aprendizagem. Tem um dado que eu sempre gosto de colocar nas atividades que eu dou, que é que 8% da população brasileira é plenamente capaz de ler, escrever e emitir opiniões próprias. Isso é assustador, gente, para um país com milhões de habitantes, 8% só conseguir racionalizar sobre as coisas
Fazer uma interpretação de texto ali, né? Interpretação de realidade, do que é Sim. fato e do que não é, acho que é bastante complicado. Talvez isso ajude a explicar bastante a situação que a gente se encontra hoje. Sim. E a cultura, ela traz esse questionamento, né? A cultura, ela é sempre espinhosa, né? Sim. Mesmo que seja plasticamente, que você entenda a beleza naquilo e tal, ela sempre tem um questionamento, né? As atividades sempre têm um questionamento, né? Eu acho que a cultura tem muito disso, assim, de fazer pensar fora da caixa, né? Pode ser por uma pincelada, por um texto, Exato. por uma letra de música, né? Sem dúvida, a arte está aí para provocar, né? Se fosse para agradar, não seria arte, Sim. seria coaching. Fato. Então, isso incomoda também, né? Até quem é aberto a esse tipo de coisa se sente provocado, muitas vezes se sente desafiado pela arte. Eu acho que é essa a grande questão. Ter o desafio, ter a provocação para levar a gente a buscar outras questões, perguntar. Hugo, você sempre esteve envolvido também com a comunidade LGBTQI+, né? Então, muitos artistas aí, enfim. Como que tem sido para você? Como foi esse primeiro ano de trabalho? Assim, você sentiu mais dificuldade de trabalhar? Não só temas, estou falando com artistas mesmo, sim. Enfim. Como que foi isso? Dá um arrepio aqui no braço. Foi bastante assustador. No primeiro momento, foi aquele choque do tipo, ferrou, vai todo mundo morrer. Uhum. Real, assim, a comunidade pensava isso. Tem gente que tem medo, que começou a fazer terapia porque tinha medo de sair na rua. Então, foi bastante complicado manter a cabeça no lugar nesse aspecto para poder continuar produzindo. É óbvio que muitas coisas foram podadas, principalmente nos âmbitos de gestão pública. Não falo nem de Jundiaí, no nível estadual mesmo. Uhum. Os projetos deixaram de existir, o próprio PROAC perdeu a categoria de editais voltados para a cultura LGBT. Então, muita coisa foi colocada debaixo do tapete ali, digamos. Não vamos mais falar sobre esse tema, né? Como se fosse... Don't ask, don't tell. Uhum. Basicamente. E aí a gente teve que começar a buscar outras alternativas, né? De mudar nome de atividade a criar máscaras para poder ocupar os espaços e se divertir a partir de dentro. Eu pergunto isso porque rolou esse medo, né? Não que coisas terríveis não estejam acontecendo, né? Todo dia, acontece todo dia, que a galera acha que ia ser um movimento sangue na rua, assim. Sim. Em alguns lugares tem sido, né? Em alguns lugares tem sido, principalmente com os jovens, né? Sim. Eu vi que aumentou o número de suicídios de jovens LGBTQI+, assassinatos, enfim, a gente tem aí uns Fora números... todo o que já é histórico, né, principalmente transfobia no Brasil. Sim. Então as coisas elas não estão visíveis a qualquer momento na rua, mas elas estão acontecendo. É porque tem gente que vive ali, né, com uma distância da sociedade, da realidade, que não vê o impacto dessas falas, né? Sim. Desse movimento aí onde legitima a pessoa, por exemplo, tive uma discussão no Facebook, óbvio, porque um juiz de Santa Catarina liberou 2 garotos andando com suástica, pregando foto do Hitler no poste, liberou os 2 moleques, assim, eles não incidiram em crime nenhum. Por que esse juiz não está preso? Então, minha pergunta também vale muito para esse lado aí também. Mas aí a discussão era que, ok, 2 moleques, não foi nada. Primeiro que é crime... É só um menino, né? Isso não tem impacto nenhum. Mas, gente, quando você deixa de punir um crime, você legitima que outras pessoas pratiquem esse crime, né? Quando você deixa de punir um feminicídio, quando você deixa de punir um estupro, quando você deixa de punir... A sensação de impunidade, ela vai dominando os espaços, né? Exatamente. É por isso que essas violências estão sendo extremamente validadas diariamente, né? O discurso, ele estimula que isso aconteça. Quando a gente tem a maior liderança do país falando publicamente que prefere um filho morto a viado, isso incentiva que as pessoas, primeiro, abrem a mente delas para que elas eu acho que eu concordo com isso, então eu também prefiro meu filho morto. E aí a gente, por exemplo, tem casos de crianças de 7, 13 anos sendo mortas pelos pais que são gays. Sim, eu vi um pai que espancou o filho de 8 anos porque ele estava lavando louça. A gente lavando louça. Uma criança de 8 anos lavando louça, ajudando a mãe em casa, o pai espancou a criança até a criança morrer. É absurdo, e é absurdo no nível que, tipo, a gente lavar louça é o mínimo que você pode fazer dentro da sua casa. A questão de higiene, vamos começar por aí. Exatamente, né? E aí é uma questão muito doida, histórica, de construção de identidade masculina, né?
Sim. E aí a gente entra nos lugares de discussão que daria 15 programas só para falar sobre isso. Mas é assustador ver o que o nosso país se tornou. Eu acho que hoje em dia a gente consegue ter um panorama muito claro do que de fato é o Brasil. Sim. Esses 500 que não é esse país amigável, esse país tolerante, como se vende, né? Exatamente. País que pode, é um país que pode tudo, na verdade, né? Sim, mas para aos amigos do rei tudo, né? Não é? E essas questões, elas são preocupantes no âmbito da cultura, porque também vem de uma imagem de um país, né? Isso vem de investimentos estrangeiros no Brasil em termos de cultura. Exatamente. A gente tem o carnaval brasileiro, a parada. A parada de LGBT de São Paulo é a maior do mundo. Mobiliza mais de 3 milhões de reais por ano só na Avenida Paulista, fora por fora. E aí, como você quer tirar uma atividade dessa pelo seu entendimento ali que aquilo não pode? Falta de noção, falta né? De noção. Como não tem noção de impacto econômico, não tem noção de turismo, não tem noção de nada. E assim, a cultura, não que ela tenha perdido espaço, mas os neopentec estão entrando com tudo aí, né? Abriu a porta, cultura, né? Abriu a porta, a boiada tá vindo. E é triste isso, né? Quando você vê que atividades culturais têm que ter cunho religioso, né? Isso foi uma fala também dentro Exatamente, foi praticamente sancionado do lançamento do edital, né? Que todas as atividades culturais seriam baseadas em religião, né? Enfim. Começa que cataram a Constituição e rasgaram ela em pequenos pedaços, colocaram uma fogueira santa. E aí foi a Bíblia no lugar. Exatamente. E aí vem uma real invasão de grupos religiosos dentro do sistema de cultura para subverter isso, porque é um meio de combater também, né, a livre expressão, o estímulo ao pensamento, moldar realmente as pessoas, colocar ela dentro das baiazinhas. E é engraçado quando você fala que, quando um órgão público fala que vai prestigiar atividades de cunho religioso, a arte tem que ser sacra, você esquece de tantas religiões. Que é um recorte muito específico, essa religiosidade endossada pelo governo, né? As religiões de matriz afro, elas não estão dentro desse edital para serem contempladas. Olha que eu vou te falar, acho que até o cristianismo, olhando para o lado católico da coisa, talvez não seja contemplado se você for olhar a fundo, olhar quem vai analisar esses projetos. Então é bem complicado. Eu vou chamar uma música para chorar aqui um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Gustavo Koch aqui nos estúdios da Rádio Difusora hoje comigo. A gente estava aqui falando sobre as 7 pragas do Egito na cultura. São os Cavaleiros do Apocalipse. Mas tem coisas boas acontecendo também, Sim. né? Porque para toda ação tem uma reação. E o povo da cultura tem se unido, né? Tem feito acontecer coisas apesar dos pesares, né? Acho que também a gente tem aí que olhar o lado bom da coisa, Sem dúvida, né? não dá só pra lamentar, né? Tem tanta coisa incrível acontecendo. Eu acho que nesses momentos de crise é quando a criatividade mais se aflora e as coisas acontecem, né? As pessoas buscam soluções que não foram pensadas antes porque a situação era outra. Questão de evolução mesmo. Mas tem bastante coisa legal acontecendo, até mesmo em Jundiaí. Você sente esse movimento aí de... Sim, a gente de uns anos pra cá teve uma queda no número de atividades independentes, vamos chamar assim, por uma série de fatores bastante entendíveis, como falta de recurso, enfim, tudo que implica no país acaba atingindo a gente dessa maneira, né? Mas tem as coisas que não estão acontecendo, e tem, pelo que eu estou ouvindo por aí, os passarinhos me contando, vem coisa legal pela cidade. Porque é importante também a gente ter esse olhar, porque a gente falando assim parece um pouco catastrófico demais, né? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as pequenas iniciativas e também quando você tem agentes dentro do poder público que trabalham para que as coisas aconteçam, né? Porque a gente sabe o quão é engessado, a falta de verba, né? A dotação orçamentária para a cultura ela é muito pequena. Muito baixo, gente. E aí a gente vive preso em situações absurdas. Como, por exemplo, o cadastro de projetos via impressão de papel. 2020, sabe? Vamos usar um formulário ali do Google, ferramenta gratuita. E aí falta pequenas questões de entendimento que não implicam só quem está trabalhando dentro da cultura, né? Vai com jurídico, com administrativo, então é um trabalho quase de base ali para melhorar isso. Mas falando de coisa boa, por exemplo, a Festa da Uva que está acontecendo em Jundiaí. Foi ontem.
Ontem começou na quinta. Começou na quinta. Teve esse fim de semana, acho que tem mais 2 ou 3 fins de semana pela frente. Tive lá na quinta, tive lá ontem, tá bem legal, tá mobilizando bastante gente. Desde a questão turística do evento, né, de celebrar essa cultura da uva, até as atrações culturais estão incríveis, tem muito artista da cidade envolvido. Eu sempre falo que o papo sobre cultura ele é sempre muito transversal, né? Porque Sim. você vê no início da Festa da Uva, ela surgiu como um movimento dos agricultores venderem, né, a sua colheita, e aí isso virou um movimento cultural na cidade, né? Exatamente. Todo ano se espera a Festa da Uva em Jundiaí. E hoje em dia eu vejo a Festa da Uva mais como um evento cultural do que qualquer outra coisa. Sim. Ele está celebrando a cultura de uma parte da cidade. Está celebrando os artistas da cidade, expondo seus trabalhos ali. Está celebrando uma diversidade de coisas que acabam implicando no turismo e não ao contrário, como é a organização hoje. Sim. Então, é incrível realmente observar como as coisas se atravessam e vão se transformando, né? E a Festa da Uva ela é feita pela Secretaria do Abastecimento, Isso, não é? Agricultura, Abastecimento e Agricultura e Abastecimento, aí num diálogo com a Secretaria de Cultura que entra com a parte das gestão, atrações, né? E os serviços públicos, enfim, sim. Não, porque é importante a gente olhar para isso e ver como o órgão público ele tem que funcionar, né, e tem que se conversar para que as coisas aconteçam, exatamente, né? Quantas unidades de gestão estão envolvidas ali naquela Festa da Uva, né? Sim. E qual o impacto nisso para a população? Porque vem do aglomerado urbano, né? A galera que frequenta, eu não tenho ideia. Você tem ideia quantas pessoas passam pela Festa da Uva? A expectativa? Se eu não me engano, o público do ano passado foi mais de 100 mil pessoas ao todo do evento. Não tem nenhum outro evento de Jundiaí que bata esse número. Então, eu acho que é um case de sucesso que a gente deve olhar e replicar algumas fórmulas para outras áreas da cidade, assim. Pensando em gestão de projetos, de eventos de cultura, de turismo. Não, e pensando que quando tem continuidade, o projeto a cidade abraça, né? Exatamente. A Festa da Uva não aconteceu de uma hora para outra, sim, né? Ela acontece há muitos anos. Quase né? 60 anos de Festa da Uva, e você olha para aquilo hoje, é incrível de ver o que está acontecendo. Ontem estava até difícil de andar no parque, apesar do calor, porque tinha bastante gente, muita família, muita criança. O pessoal realmente indo consumir aquilo. E é legal. Fora a valorização dos produtores locais. Não, é isso que eu ia falar. Que aí esse ano abriram para cervejarias na cidade, aí tem os produtores de vinho, e aí tem as comunidades com suas barracas de alimentação. Então mobiliza muita gente. Então é importante olhar para isso e replicar. Né? Porque se está dando certo, a gente pode dar certo. Pegar o que é de bom e aplicar isso em eventos menores até. Você não precisa fazer um evento gigante para ter esse, né? Sim. Para ter essa prática aí. Um evento que é de dia, vai família, à noite tem as atrações. De dia tem as atrações também, sim, porque acaba tendo ali, né? Todo um cenário montado, né? Exato, ontem aqui 4 da tarde, um puta de um showzão rolando, a galera lá curtindo. Então, o pessoal do Brasil Concerto foi lá tocar. Sim, eu tava lá na legal. Então, eu acho que tem sido um trabalho bem positivo Festa da Uva. Deixo realmente meus elogios para quem está por trás disso, porque tá bonito de ver, tá bonito de observar. Para quem trabalha, dá um orgulho de ver o que está sendo produzido na cidade, sabe? Tipo, poxa, alguma coisa deu certo, apesar de todo o drama que a gente trouxe para cá hoje. Porque vira um referencial, um norte de luz ali, né? Um farol de luz. Porque uma coisa puxa a outra, né? Se a gente tem um evento desse tipo na cidade, do outro lado a gente tem o Hip Hop District, um evento internacional de dança, a gente consegue buscar caminhos e atrair coisas para a cidade por conta dessas outras ações que vão existindo, que beneficiam diversos outros projetos, né? Não é só esse ou aquele projeto que está sendo beneficiado. Quando isso acontece na cidade, todo mundo ganha, né? Sim. E a gente percebe que quando a gente fala, por exemplo, da Festa da Uva, que a gente está conversando aqui, a gente vê como a cultura é mais do que pura e simplesmente atrações artísticas, né? Exato. Porque a gente está falando essencialmente da cultura do jundiaiense, a gente, né, dos imigrantes. É óbvio que só uma parcela de Jundiaí é feita, né, descendente dessas pessoas que vieram para cá, que migraram para cá. Hoje em dia deve ser muito menor do que já foi, né, inclusive. Mas olha como a cultura traz essas memórias, né, esse entendimento de conhecer pelo menos uma versão da história da cidade, né? Porque tem uma outra versão que acontece de repente lá no Clube 28. Exatamente, por exemplo, tem uma outra versão que acontece lá no São Camilo, que é uma São outra Camilo, cidade de 20 exato. mil pessoas, imigrantes nordestinos. Então, você falou uma palavra muito boa, conhecer a história. Eu acho que olhar para o passado, entender o que foi, é extremamente importante para a gente poder saber o que fazer agora e saber o que fazer no futuro, né?
Senão, E saber o que a gente fazer vai não é replicar. repetir a história, viu, gente? Saber o que fazer é ter parâmetros, né? Do que a gente pode movimentar ali. Gu, 2020 aí, suas perspectivas. Eu sei que tem projeto, coisa surgindo. Você é o produtor, é um polvo, né? Cheio de tentáculos, cada um com um projeto na mão. O que você espera aí para esse ano? Não só da cultura, mas saúde mental para os produtores culturais. Meu sonho é que viesse um meteoro, acabasse com tudo mentira. Aí chega o Meteoro da Paixão, vem aí a banda tocar, né? Meu Deus, meu sonho. Meu sonho para 2020, eu queria, do fundo do meu coração mesmo, gostaria que houvesse um surto coletivo de consciência, que do nada as pessoas despertassem e falassem, opa, tem uma coisa errada acontecendo aqui, vamos resolver. Não vai acontecer, óbvio, até porque não querem que aconteça. Mas eu sinto que esse despertar está acontecendo desde os primeiros movimentos, assim, vamos chamar mais recentes, lá do passe livre, em 2013 para frente. Ano após ano as pessoas estão tendo um entendimento maior do que a política, estão sabendo ocupar seus lugares, estão buscando de fato seus direitos. E isso tem respingado em diversas áreas, desde de cumprimentar alguém na rua até políticas públicas. Então, eu acho que para 2020 a gente pode esperar um pontinho de luz no fim do túnel. Um fio de esperança, né? Exatamente. E lembrando, gente, que o mais importante para uma sociedade é que o seu governo represente a cidade. Então a gente precisa de uma Câmara Municipal mais plural, Sem né? dúvida Para alguma, Representar porque Jundiaí. Gente, entrar naquele lugar cheio de homem branco não faz o menor sentido, né? Homem branco, pseudo-hétero. Tem amigos que são. Piada, né? A gente vai fazer uma piada. Desculpa, gente. Censura aí. Não censura nada aqui. Mas a gente Censura tem... não, gente. Censura nunca, pelo amor de Deus. Nem Pelo vamos amor de Deus, brincar na disso. verdade. Mas a gente precisa de uma Câmara Municipal mais plural para que a gente tenha debates que façam a cidade crescer, né? Que faça as pessoas se sentirem representadas de alguma forma, né? Sem dúvida alguma, quando a gente tem uma cidade que é governada por homens brancos, eles vão governar para os outros homens brancos, né? Então, colocar pessoas que são iguais a nós lá dentro é o mínimo que a gente pode fazer. Então, conhecer os candidatos, buscar saber o que eles querem, o que eles estão propondo e, sobretudo, fiscalizar depois, né? Sim. Porque não adianta ir lá votar e esquecer quem votou 2 dias depois. Muito bem, gente. Inclusive, um alô pro Voto Consciente, que deve lançar em breve... Quero eles aqui no estúdio. A agenda de candidatos, para a gente conhecer eles. É um trabalho extremamente importante, que deve ser valorizado pela cidade. Então, fiquemos de olho. Importante. Importantíssimo. Galera, olha, vou ficando por aqui. Gustavo Koch, volta? Você volta, eu né? Volto. Sem demorar um ano. Prometo que você não volta cada 2 meses, eu acho. Muito bem, tá combinado. Cada 2 meses ele aqui para ir atualizando e para a gente ir construindo essa conversa aí. Até no campo de políticas públicas para a cultura, para a economia criativa, né? O que a gente pode mobilizar, né? Porque a questão no Facebook não adianta, né? Gente, não, pelo amor de Deus, é cansativo. Não impacta a realidade, a gente precisa de ação prática, né? A gente já passou da fase de ficar despejando conteúdo na internet. Vamos pra rua fazer as coisas acontecerem. E aí, puxando um ganchinho ali pro Dia Mundial da Criatividade, que a gente passou por ele, foi embora. Em abril, 21 e 22... Bebê, você vai voltar aqui pra falar. Vou voltar. Só pra dar uns spoilerzinhos. A ideia é mobilizar atividades pela cidade, é um evento voluntário. Então, quem tiver interesse pode me buscar para querer participar, propor atividades, é aberto. E bora propor pequenas pílulas de transformação dessa cidade, estou precisando. Precisamos, todos nós. Até quem acha que não precisa, precisa. Valeu, Gu. Gente, ó, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Obrigada, Geleia. Obrigada para você que está no YouTube vendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aqui, pedir uma pauta também. A gente pode conversar, né? É isso. Bebam água, consumam cultura e tchau.